Neste vídeo, nós vamos fazer a definição formal de uma função contínua e tentar explicar um pouco as ideias por trás dessa definição. Então, formalmente, se f é uma função e a é um ponto do domínio de f, a gente vai dizer que f é contínua no ponto A. Se para todo epsilon maior que zero existir um delta, esse delta depende tanto de epsilon quanto de a, tal que para todo x, tal que satisfaz essa desigualdade, né? Que a menos delta é menor que x, que é menor do que a mais delta, ou seja, o x está entre a menos delta e a mais delta, ele satisfaz a propriedade que o f de x, quando a gente avalia o f nesse x, o f de x está entre f de a menos epsilon e f de a mais epsilon. E aí a gente vai dizer que a função é contínua, simplesmente contínua, f é contínua, se ela for contínua em todos os pontos do seu domínio. Veja que a gente pode escrever essas desigualdades aqui, né, como a gente viu nas aulas anteriores. Essas desigualdades podem ser escritas usando módulo. Né? Isso aqui é exatamente, né, passando o A para o outro lado. Né? E aí a gente consegue reescrever essa desigualdade, a menos delta menor que x menor que a mais delta, como sendo o módulo de x menos a é menor que delta, e essa daqui com o módulo de f de x menos f de a menor do que epsilon. E aí essa leitura pode ser sintetizada nisso daqui. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta. Esse delta ele é um delta que depende tanto de epsilon quanto de a. Algumas vezes pode ser visto assim. Tal que para todo x no domínio de f que satisfaz, né, o módulo de x menos a é menor do que delta, ou seja, a distância, né, do ponto x até o ponto A é menor do que delta. Isso implica que o f de x menos f de a é menor do que epsilon. Né? Que o f de x dista menos do que epsilon do ponto f de a. Para a gente entender um pouco melhor essa definição, vou tentar fazer uma representação gráfica. Então, vamos considerar essa f, né, uma função f de x, no seu gráfico. E aí, a gente vai pegar, então, primeiro aqui, o epsilon. Né? A definição de continuidade fala que para todo epsilon maior que zero, existe um delta, tal que se x menos a é menor do que delta, então f de x menos f de a é menor do que epsilon. Certo? Nós vamos tentar explicar isso aqui graficamente. Veja que então, aqui está a função f, o valor f de a. O que eu quero então garantir é que para todo epsilon, eu quero garantir que isso aconteça, né? Que o f de x menos f de a está sempre menor do que epsilon. Ou seja, que o meu f de x está sempre dentro desse intervalo, né, que é essa parte verde aqui, que é o intervalo f de a mais epsilon até f de a menos epsilon. Eu quero que o meu f de x esteja aqui dentro. Só que eu quero que o meu f de x esteja aqui dentro, eu tenho que dar, né, o que eu vou conseguir fazer é dar alguma garantia para isso. E a garantia que eu tenho, né, já que a função é contínua, é tentar pegar o meu x suficientemente próximo de a, né? Delta próximo de a, ou seja, que a distância de x até a seja menor do que delta. Ou seja, eu quero que o meu x pertença, né, esteja dentro desse intervalo. Aqui vai estar o meu x. E quando eu pegar um x aqui, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar o f de x e garantir que ele esteja dentro desse intervalo, né, para a função ser contínua. Nesse caso, a gente vê que isso vai acontecer, né? Pelo menos para esse epsilon específico. Né? A gente tem uma faixa aqui em volta de f de a. Se eu tomar esse delta, que eu coloquei aqui no desenho, né? E pegar qualquer x que seja dentro desse intervalo, quando eu fizer o f de x vai estar aqui. Ele vai estar dentro dessa parte mais rosinha aqui. E toda essa parte está dentro dessa faixa. Então isso significa que o f de x menos f de a é menor do que epsilon.
que era o que a gente queria para a função ser contínua. O que é importante a gente ver aqui também, né, a gente não quer que essa condição seja interessante só para a gente analisar a continuidade. A gente tem que ver que quando a função não é contínua, ela não pode satisfazer isso. De fato, né, se a gente considerar uma f dessa forma, o gráfico dela está aqui, aqui no A ela tem um salto e depois ela continua. Né? Veja que aqui a gente não consegue, né? Se a gente pegar essa faixa aqui de f de x mais epsilon, f de x menos epsilon, né, no plano, se a gente pegar o x um pouquinho maior do que o A, o f de x dele, né, o x está aqui, o f de x vai estar aqui em cima, né? Que não está dentro dessa faixa. Ou seja, a gente não tem como, né, por menor que seja o delta que a gente escolher, o f de x menos f de a, né, o f de a é esse valor aqui, né? Ele vai estar sempre maior, ele vai ser sempre maior do que epsilon. Né? A distância, se aqui é f de a mais epsilon, né? O f de x está aqui, a gente tem que andar um pouquinho a mais. Certo? Então ele tem uma distância positiva do f de a mais epsilon. Ou seja, essa função, né, não é contínua, que era o que a gente queria. Né? Uma definição que se a função é contínua, ela é satisfeita. Se ela não é contínua, ela não é satisfeita. Vou deixar esse vídeo curto. Aqui está a definição formal, definição graficamente, né, representando graficamente. Ela é muito importante. Eu vou tentar falar depois dela em outras aulas ao vivo, mas no próximo vídeo a gente vai falar de exemplos de funções contínuas e aí mexer um pouco algebricamente com isso. Até lá!